Fala galera, Fábio Barros, canal Prioridade 1. Bom, dando continuidade à nossa série de vídeos, esse daqui ele é o vídeo 2, né, uma sequência de 2 vídeos do nosso segundo vídeo. Falei agora meio enrolado, mas o segundo vídeo dessa sequência eu acabei dividindo em 2 vídeos para poder simplificar um pouco a questão da explicação, não ficar muita informação. No vídeo anterior nós falamos um pouco de classe e agora nós vamos falar sobre entrar um pouquinho mais na questão das consequências do Covid. Bom, desse tema daqui, o que é interessante é que é o que é bem citado em relação à questão do que é divulgado pela mídia, certo? Então o que acaba acontecendo é o seguinte. Bom, a questão do Covid, os sintomas mais comuns apresentados em relação a ele é o que? Febre, tosse, dificuldade em respirar, certo? Então esses daí são os sintomas mais comuns, tá? Não são os únicos, né? Mas são os mais comuns. Tá? Dessa mesma forma, o que é interessante dentro de tudo isso é que 80% dessas pessoas que acabam sendo infectadas, elas têm uma condição ligeira, ou seja, o vírus passa ligeiramente por ela e muitas das vezes ele acaba sendo assintomático também, onde fica até meio que difícil saber se aquela pessoa realmente ela contraiu o Covid. E se ela contraiu e não sabe disso, justamente pela questão de ser assintomático, ela se torna uma fonte propagadora de alta intensidade. Isso daí acaba se tornando um problema se não for bem avaliado. Tá? Por isso a questão de algumas recomendações que são dadas aí pela televisão, pela Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde também, e principalmente pela OMS. Certo? Só que, assim, dentro de tudo isso, eu ainda tenho a questão dos 15% de pessoas que vão ser infectadas e vão depender de um processo de oxigenoterapia. Então, esses daí, eles já têm uma dependência um pouco maior e a doença ela não vai passar por eles batida, ela vai passar e vai depender de um tratamento diferenciado. Assim como esses outros 5% que vão depender de uma ventilação assistida, é o que é a maior preocupação. Tanto esses 15% que depende de um tratamento de oxigenoterapia, quanto esses 5% que vão ter uma dependência de uma ventilação assistida, são as maiores preocupações. Por isso, esse preparo todo em relação a ter condições de receber e dar um tratamento adequado a essas pessoas. Caso contrário, o que eu vou ter em processo evolutivo para eles é o quê? Pneumonia, insuficiência respiratória grave e a possível falência de órgãos, levando essas vítimas aí a óbito. Por isso, essa preocupação, certo? Não é porque 80% vai ter apenas uma exposição rápida ou muitas das vezes não vão nem saber que adquiriu, que eu não vou ter uma preocupação frente a isso. Eu posso me tornar um propagador, né? Um transmissor. Tá? Dessa mesma forma, uma das coisas que são levadas em consideração é a questão desse tempo, né? Ou seja, o tempo de apresentação de sintoma dessas pessoas ela pode ter uma variação de 2 a 14 dias. Com 5 dias aproximados aí já começam possivelmente a ser apresentado esses sintomas, certo? E surge essa preocupação quando se apresentam esses sintomas em pessoas que se enquadram dentro do grupo de risco que é muito falado na televisão, que são pessoas que já possuem doenças pré-existentes, como doenças cardiovasculares, diabetes e principalmente doenças pulmonares. Tá? Isso daí acaba sendo uma preocupação muito potencializada, e quando essas pessoas portadoras dessas doenças adquirem ou apresentam esses sintomas, elas já se tornam uma fonte de observação e preocupação bem potencializada. Dessa forma, como eu falei anteriormente, tem pessoas que são assintomáticas. Beleza. Como é que eu vou saber que ela está contaminada? Hoje se tem a questão dos testes rápidos e o teste do PCR, que não é parada cardiorrespiratória, certo? A PCR ela é o quê? Ela é a reação em cadeia da polimerase. O que vem a ser isso? Ela é a retirada de muco para uma amostra genética do vírus. Então, quando você faz essa retirada, você consegue ter uma identificação precoce já da possibilidade de estar contaminado estar infectado
por esse vírus. Então, assim, de 1 a 7 dias, esse exame ele é perfeito. Na verdade, de 1 a 7 dias após o aparecimento desses sintomas, né? E sendo assintomática a utilização dele. Por quê? Ele tem uma capacidade, justamente por ser uma avaliação e investigação de material genético, ele tem uma sensibilidade muito maior de detectar a contaminação. Então, ele acaba sendo bem adequado para esse tipo. Já do 8º dia até o 12º dia, onde tem aparecido aí esse teste rápido, esse teste rápido, né, que é caracterizado como a imunocromatografia, ele serve para quê? A retirada de sangue, né? E a amostra do sangue ele vai fazer a questão da verificação da produção de ferramentas que o teu corpo produziu para poder combater esse vírus. Então, qual a diferença de um para o outro? Bom, se possivelmente você... os testes eles são muito exatos, né? Eles são bem exatos. Só que se possivelmente você pegar esse teste rápido e for utilizar dentro desses 7 dias, possivelmente ele pode não detectar essa infecção, justamente porque ainda não foi tempo suficiente para poder o teu corpo produzir anticorpos para poder combater. Mas esses anticorpos, né, tanto que esse exame o exame de anticorpos ele é conhecido como IgM e IgG. Mas produz um e depois produz outro? Não, na verdade, pelos resultados que têm sido apresentados hoje, eles têm aparecido os dois resultados ao mesmo tempo. Então não se tem muita coisa precisa sobre esse teste. Só que ele só vai conseguir ter uma precisão, uma sensibilidade, né, nessa informação a partir do 8º dia. Então, possivelmente, se ele for testado antes do tempo, possivelmente ele pode dar um resultado que é um resultado negativo. Já o PCR, ele consegue ter apresentar, justamente como eu falei, a coletagem genética, você consegue ter a identificação, e se passar do tempo, onde vai estar mais presente ainda esse vírus, ele vai conseguir ter uma sensibilidade muito maior de identificar a replicação desse vírus. Então, assim, os dois testes eles são muito bons, eles são muito exatos, só que, de repente, pode ter uma alteração nessa avaliação, né, nesse teste, justamente por eles estarem sendo testados em período errado. Então, é interessante que assim que apareçam os sintomas, ou pessoas que tenham suspeita, sejam feito isso já dentro desse período, de 1 a 7 dias, seja feito PCR, e após o 8º dia, já com sintoma, a pessoa seja realizado o teste rápido. Não é o único teste, existem outros testes aí, mas esse é o que chegou para nós aqui no Brasil. Certo? E da mesma forma, existe também a condição de você usar esse teste de forma combinada. Dentro de um período de 7 dias utiliza o PCR e após isso você utiliza o teste rápido, justamente para poder ter uma precisão maior e ver a questão do desenvolvimento do IgM e o IgG. Tá? Que vai favorecer e dar uma resposta muito melhor aí nessa questão do resultado. Certo? Dessa forma, a gente começa a ter uma característica maior em relação à questão desses sintomas também, entender como se apresentam esses sintomas. Como eu falei no início do vídeo, febre e dificuldade respiratória são os mais comuns, mas garganta inflamada, corrimento nasal, espirros e diarreias também são possíveis de se ter, só que eles não têm uma característica comum, eles são bem incomuns de se ter, mas não quer dizer que não possa ter. Tá? Então, o problema todo nesse processo é a questão do período dele de incubação. Então, por muitas das vezes ele se apresentar assintomático, o hospedeiro ele se apresentar assintomático, dentro de 2 a 14 dias eu acabo me tornando uma forma bem potente de propagação. Por conta disso, o afastamento social, o distanciamento de pessoas e a utilização de máscara, ela tem se tornado formas de você tentar frear, né, e diminuir esse processo de transmissão. E isso daí tem sido a nossa prioridade hoje, né, de uma forma mundial, recomendado pela própria OMS,
mas precisamos, ainda tem muita coisa pela frente aí para a gente poder tá estudando e avaliando. Lembrando que essas informações elas estão sendo anotadas agora, então por conta disso tudo ainda é novidade, tá? Então vai tudo para a fonte de estudo. Então isso daí é o que nós precisamos ter por enquanto, como nós não temos ainda medidas terapêuticas e medidas de profilaxia, a melhor forma é tentar prevenir com esses procedimentos, tentando assim evitar que a transmissão seja bem mais potencializada. Beleza? Bom, pessoal, esse daí foi a nossa segunda parte da parte 2 e espero aí também que tenham gostado. Então peço aí que dê um like aí, divulgue essa informação, que acho que são informações de grande valia aí para pessoas que são oriundas da área de saúde e outras que queiram ter um entendimento aí um pouco maior sobre o que está acontecendo. Então vamos lá e mantenham-se seguros, beleza? Forte abraço, galera!